Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa noite, muito boa noite. Vocês estão me vendo e estão me ouvindo por aí? Me deem um feedback no bate-papo. Opa, olha lá, o Gabriel já falou que sim, ótimo. Tudo bem, gente? Bom, meu nome é Marcelo Bolzan, sou professor e coordenador aqui do curso IDEG, né? Muito boa noite, maravilha, ótimo. Todo mundo em casa, né? Todo mundo em home office, estudando, né? Isso é uma coisa boa, certo? Agora, não há outra possibilidade senão isso, né? E, na verdade, é um excelente momento, né? Um bom tempo aí para se colocar tudo em dia, para aprofundar os estudos, não é? na para a carreira diplomática, ok? Bom, a palestra de hoje, certamente, bom, é sempre assim, né? Então, eu consigo aqui, quando abrem os novos ciclos teóricos ou de exercícios no IDEG, não é? eu sou um privilegiado dentre os professores, porque eu sempre consigo, nesses momentos, né, de abertura de ciclo e tudo mais, eu sempre consigo pegar essa abertura do ciclo para fazer uma coisa que eu gosto muito, que é orientar, né? Então, eu consigo, com essa abertura, fazer palestra que normalmente eu não faria, porque não tem como fazer isso individualmente, né? Na verdade, falar sobre uma ferramenta tão ampla de estudo como é o curso teórico, né? E aqui a gente tem essa oportunidade, então me sinto um privilegiado. Tenho certeza que hoje eu tenho em minhas mãos a possibilidade de fazer uma palestra para falar sobre a ferramenta mais importante do estudo para o CACD. Tudo aquilo que você vai fazer ao longo do seu estudo nasce a partir do seu comportamento de composição e de estudo em cursos teóricos. Então, realmente é algo muito importante, né? A gente consegue discutir essa ferramenta com profundidade, né? Uma coisa é você entrar num curso teórico para já começar a estudar, assistir às aulas e se dedicar a isso, arrumar um tempo na tua agenda para assistir a um curso teórico, ou mesmo tentar fazer um estudo teórico pela bibliografia, que é uma coisa que você vai precisar fazer também, né? Outra coisa muito diferente é entender como você pode gerar maior eficiência neste estudo teórico, né? Como você, na verdade, pode ganhar mais tempo ao longo da sua preparação, trabalhando essa construção de um repertório de conhecimento, né, a partir de um curso teórico. Ou seja, onde é que o curso teórico ele se encaixa na tua vida e no teu estudo? A primeira coisa que eu sempre falo, né, para os alunos e alunas, e pode parecer uma coisa boba, mas é uma dúvida muito recorrente e que muitas vezes ela é difícil de enxergar a solução para isso, né? Em que momento do estudo eu preciso de um curso teórico? A resposta ela é dupla aqui. Quem está começando o estudo realmente precisa de um estudo teórico. Não tem jeito, né? Não tem outra possibilidade. Por quê? Porque, na verdade, o CACD ele tem uma característica bastante diferente de outros concursos. A maior parte dos concursos públicos que rolam no Brasil, você consegue estudar de uma forma absolutamente desconectada ou bastante distante de um viés acadêmico. O CACD também, você não está no viés acadêmico, mas existe uma aproximação, sabe? É um concurso que flerta com isso,
né? O que é muito perigoso. É muito perigoso, porque as bibliografias que são utilizadas são muito amplas, né? E se modificam. Então, não dá para você imaginar que, lendo determinados livros para a prova de 2019, necessariamente esses mesmos livros serão cobrados na prova de 2020. Por quê? Porque, na verdade, isso muda. Né? Não existe mais aquela publicação que antigamente se tinha dos guias de estudo em que eles colocavam lá as referências bibliográficas. E eu tenho para mim quase que certeza que eles acabaram com aquele guia de estudos exatamente porque eles não conseguiam cumprir aquela bibliografia. Né? Aquilo restringia muito a amplitude da prova. Como é uma prova que tem uma concorrência que vai se tornando cada vez mais intensa ao longo do tempo, evidentemente você não pode fechar tanto numa referência bibliográfica. É por isso que você vai ver hoje uma amplitude acadêmica, né, na referência bibliográfica que é bastante intensa. Isso vai acontecer, já vem acontecendo há anos, mas nos últimos 3 concursos isso se aprofundou na maior parte das matérias. Né? Eu diria, sobretudo em Direito Internacional, História e Economia. Né? Isso ficou muito claro nas últimas 3 ou 4 provas. 4 provas. Certo? Então, é um problema. Né? Você tem cada vez mais uma amplitude, sobretudo em segunda fase. Na prova discursiva, na fase discursiva do CACD. Isso é preocupante, né? Significa que você precisa ter aí a construção de um repertório bastante intenso. Então, para aquelas pessoas que estão começando, um curso teórico, o estudo teórico, ele é fundamental, porque é a única coisa que vai te aproximar desta relação, né, de banca, com as necessidades da banca. Então, se você está começando a estudar, comece por um curso teórico. É o que eu te dou como dica. Né? Existem muitos métodos, se fala muita coisa, eu estou te falando da experiência que a gente tem aqui no IDEG. Né? E eu te digo, a proposta pedagógica do IDEG é uma proposta reconhecida, eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar da nossa proposta. Eu acho que é, né, uma boa referência hoje nesse meio da carreira diplomática. É simples para você constatar isso. Né? Só olhar para aquilo que falam os aprovados e aprovadas. Acho que é uma relação importante isso. Né? Não existe referência melhor. Não é? Então, todos esses caras e todas essas moças que passaram vão te dizer: o estudo teórico é a base de tudo. Não tem outra possibilidade. Então, isso é uma parte da resposta. A outra parte da resposta é: o curso teórico, ele não é necessário apenas para pessoas que estão começando a estudar. Muitas vezes, você precisa recorrer a um curso teórico para ou aprofundar a matéria ou para corrigir e garantir certos desvios que você teve ao longo do estudo. E, infelizmente, ultimamente, a gente tem visto muito isso. Né? As pessoas começam a estudar de uma forma que logo percebem que está exaurida e, a partir daí, começam a buscar formas de complementar aquilo que já estudaram. Não é? Eu sempre digo, a melhor forma, nesse caso, é um curso teórico. Então, por quê? Porque você vai, na verdade, organizar o teu pensamento e vai aprofundar aquilo que é necessário. O que isso significa? Significa que quem está entrando, na minha visão, né, na construção pedagógica dessa escola, tá? Quem está começando, o que eu indico é um curso teórico. Quem está já numa preparação intermediária e avançada, vamos colocar assim, eu não gosto dessas expressões, mas eu nunca consegui outras. Então, né, vocês entenderam
a ideia? Quem já está estudando há algum tempo precisa medir a sua necessidade, ok? E evidente que com isso vocês vão buscar qualidade, vocês vão buscar maior carga horária, vocês vão buscar uma estrutura pedagógica que te acolha para evoluir este processo. Então, a construção de repertório, ela vai acontecer invariavelmente ao longo de todo o teu estudo. O curso teórico, ele nunca deixa de ter importância, do começo ao fim. No meu curso teórico atual, eu tenho uma grande parte de alunos avançados, caras que já foram para a fase avançada do concurso, para as discursivas, 2 ou 3 vezes. Não é? E eu não estou falando de poucos alunos. Né? Eu diria que no meu curso teórico eu tenho 30 alunos nessa condição. Não é? O que é muita coisa. Se você imaginar que nós estamos falando aí de um horizonte de 60 pessoas que estão lá na beira de passar. Né? É algo representativo dentro desse universo. Né? 30 pessoas buscam um aprofundamento via curso teórico e não apenas, né, cursos, um aprofundamento em repertório, em cursos discursivos ou objetivos. O Matheus está colocando uma coisa aqui muito interessante, né? Ele está dizendo o seguinte, ó, que os exercícios discursivos foram ótimos para ele diagnosticar algumas coisas do repertório dele, né? Ou seja, isso vai levá-lo a revisões, né, da matéria, pontos, né, de necessidade, e esse é um movimento. Os exercícios, eles te mostram pontos de restrição. Dificilmente você consegue aprofundar muito um conhecimento pelos exercícios. As pessoas acham o inverso disso, né? Acham, não, vou fazer um curso de exercício, vou ter aqui um aprofundamento na matéria. Não necessariamente, porque muitas vezes o exercício ele é abordado em aula de um modo que você não precisa, né? Mas o exercício é importante porque ele revela os furos do teu estudo. E isso faz toda a diferença a partir de um momento, a partir da preparação intermediária e avançada. Né? A partir desse momento, você precisa ter ferramenta de diagnóstico. Exercício, tanto objetivo quanto discursivo, são ferramentas de diagnóstico. Isso é algo importantíssimo de se perceber. O que, na verdade, constrói o teu conhecimento é o teórico. Né? É ali que você vai moldar, de fato, a tua estrutura de argumento para uma discursiva ou, não é, de parâmetros para se encontrar o que está certo e o que está errado em questões objetivas no estilo da banca, né, do IADS, ou do estilo CESP, que no fundo, a banca é do Instituto Rio Branco. Né? Vamos colocar dessa forma. Então, tanto faz a estrutura que está viabilizando a logística, porque a prova, na realidade, ela vem do Instituto Rio Branco hoje. Ficou muito claro isso na última prova. Tá? Bom, então, posicionado onde o curso teórico se encontra, o próximo passo, e que eu acho fundamental falar, né, talvez a coisa mais importante é como é que você consegue tirar o máximo de um curso teórico? Como é que você consegue? O que você precisa fazer para conseguir, de fato, acessar aquilo que um professor está falando para você e aquilo que você vai tirar da bibliografia que ele indicou? Bom, primeiro, né, primeira coisa, dizer que a ferramenta curso ou aula, né, o curso teórico, né, a aula, não agrega conhecimento é desconhecer um fato óbvio. Né? Quer dizer, que todos os caras que passaram nos últimos 5 anos falam exatamente o contrário. Então, a gente precisa saber como lida com essa ferramenta que é tão importante. Né?
uma coisa fundamental aqui é, você não pode nunca pensar numa aula teórica, em aula nenhuma, mas sobretudo na teórica, você não pode nunca pensar na aula como algo estático. Uma aula, né, no mundo online ou mesmo presencial, a aula ela não é algo estático, ela não é rígida. Veja, você quando assiste a uma aula, você não está assistindo a uma série na Netflix, não é? Se eu te perguntar, você está assistindo lá uma série na Netflix, qualquer, ok? E eu te pergunto sobre o capítulo que você assistiu ontem, dificilmente você vai lembrar. Dificilmente. Porque, na realidade, a tua interação com a Netflix é absolutamente passiva, é absolutamente estática. Você não se preocupa efetivamente com aquele conteúdo. E não é para se preocupar mesmo, aquilo é recreativo. Né? Você está fazendo um uso recreativo daquela ferramenta. Ok? Essa é a ideia. Na aula, se você adotar uma postura passiva, se você adotar uma estrutura, uma postura absolutamente estática em relação à aula, o que você vai fazer é exatamente a mesma coisa que assistir a uma série de Netflix. Você vai comprar 30 cursos teóricos e não vai conseguir ter nenhum resultado em cima desses cursos que você comprou ou que você fez. Não é? Quando eu digo adotar uma postura passiva, é apenas assistir a aula. Ou mais do que isso, é assistir a aula e não entender que a forma como eu estou te ensinando, no meu caso, por exemplo, economia, né? A forma como eu estou te ensinando economia não é necessariamente a forma que você vai utilizar para entender economia. Por incrível que pareça. Porque o que eu estou te ensinando é a forma como eu entendi a matéria. Né? O que eu estou te ensinando é a forma como eu monto a economia na minha cabeça. E aí a pergunta que fica é, tá bom, Bolzan, mas como é que eu faço para pegar aquilo que vocês professores falam e transportar, né, de modo ativo? Existem alguns passos nisso. Né? Mas, de modo geral, é bastante simples. Por incrível que pareça, é muito simples. Veja, você precisa seguir passos lógicos e disciplinados. Em outras palavras, para aproveitar da melhor forma um curso teórico, você precisa montar um processo. Né? Quer dizer, e montar um processo é colocar uma máquina para funcionar. Você se comporta como uma máquina, dentro daqueles passos que você delimitou. Primeira coisa, quando você está assistindo a uma aula online, né, imagine que eu te dei lá uma matéria em economia, vamos imaginar que eu fiquei discutindo na minha aula 25 minutos, não é? 20 minutos do meu curso, eu fiquei falando sobre elasticidade e preço da demanda, uma matéria de microeconomia. Bastante hermética, fechada, por sinal. Né? Fiquei lá 20, 25 minutos falando sobre elasticidade. Não é? Ora, nessa minha aula, nestes minutos, a primeira coisa que você faz é você cria ali um ponto de motivação. O que eu chamo de ponto de motivação? Né? É você cria, neste momento, uma pergunta sobre aquilo que eu falei. E escreve sobre essa pergunta. 20 linhas. Isso você precisa escrever mesmo. Né? Não é bullet point. Vou chegar no bullet point. Né? É escrever mesmo. Imagine que para cada pequena parte de um assunto ao longo da aula, né, a cada 15 minutos, 20 minutos, você escreva um parágrafo de 15, 20 linhas. Ao final da aula, você vai ter lá né, 4, 5 folhas, não é? Sobre aquilo que foi falado na aula com as suas palavras. Ok?
Isso é o que você vai ter. A isto, nós daremos o nome de resumo, de caderno, como você quiser. Ok? Repare que a construção desses pontos de motivação, né, em que você faz as perguntas para responder sobre aquilo que foi falado, né, a construção deste ponto de motivação é indutivo. A partir desse momento, quer dizer, a aula ela deixa de ser passiva, ela passa a ser ativa. Aí você fala, pô, Bolzan, eu não posso transcrever a aula? Pode, mas é uma situação muito mais passiva. Porque, no fundo, você está replicando aquilo que eu estou falando. A partir do momento que você, de ponto em ponto, de tempo em tempo, você gera pontos de motivação para uma escrita de 20 linhas, 15 linhas, né? Você vai criando esses pontos ao longo de toda a aula. Primeiro que um ponto te leva a outro, né? Mas você vai ter um texto encadeado. Mas mais do que isso, quer dizer, no momento em que você constrói esse ponto de motivação, você acaba gerando, né? Você acaba construindo ali a matéria como você raciocinou. Isso é importante por vários motivos. Um deles é você perde o medo da matéria. Você perde a insegurança da matéria. E isso é importantíssimo para uma prova discursiva. Você constrói uma linguagem técnica sobre aquela matéria. Direito, tanto internacional quanto direito interno, economia, são matérias em que a linguagem técnica é muito importante numa escrita de segunda fase. Fala, Bolzan, então quer dizer que fazendo isso eu estou treinando para a fase discursiva? Claro que não. De novo, né? Questões discursivas revelam furos no teu material. Questões discursivas têm um alinhamento muito específico para um tipo de prova. O que eu estou te falando na montagem desses pontos de motivação de tempos em tempos no vídeo, ok? Na aula, né? O que eu estou te falando com isso é que você vai montar o teu resumo, você vai montar o teu caderno, você vai interagir comigo. Gente, uma coisa que vocês precisam cada vez mais colocar na cabeça é que quando a gente fala de interação em aula, não é necessariamente você poder me fazer pergunta. Isso é ótimo. Você pode me fazer pergunta durante a aula, as aulas do IDEG são todas ao vivo. Você pode fazer pergunta durante a aula, você pode me fazer pergunta pelo WhatsApp. Tem sempre lá um grupo, né, para todas as matérias no IDEG. Existe essa interação para você tirar dúvidas. Agora, muito mais profundo do que uma interação para tirar dúvida é a tua interação com a matéria do que eu estou falando. Né? Da matéria sobre o que eu estou falando. É essa interação que a gente busca. Então, o sistema não tem que ser interativo porque ele replica a ideia do mundo presencial, né? Da aula presencial. Até mesmo porque eu acho que já deu para perceber que no mundo online, né? No mundo online, você consegue passar muito mais informações do que no mundo presencial. Em aula. É só pegar. Compara uma aula que você viu presencial com uma aula que você viu online. Você vai ver qual que tem mais informação. Eu, como professor, disparado consigo passar mais informações online. Disparado. Né? Então, é um volume de informações muito maior. E isso é uma coisa importante, você precisa saber lidar com isso. Então, a interação no online não é simplesmente você poder me fazer pergunta, sabe? Não é isso. A interação é como você consegue lidar com a matéria que eu estou passando. Essa construção de pontos motivadores é fundamental. Existem professores que constroem esses pontos de motivação. Eu, por exemplo, construo. Então, a cada ponto, né, da matéria, depois que terminou a aula, você recebe lá uma coletânea de pontos de motivação para você escrever, ok?
É uma forma, né? Então, aí eu monto esses pontos de motivação. Normalmente são 10 pontos de motivação por aula, depende, tem matéria que é mais complexa, menos complexa, pode aumentar, pode diminuir. Mas, de modo geral, existem esses pontos de motivação. Ou então, né, se o professor não fizer isso, você pode criar esses pontos de motivação. Você pode construir esses pontos de tempos em tempos. Você vai ter a primeira parte da interação, que é um resumo. E aí você me fala, né? Ah, Bolzan, Bolzan, legal. Eu, né, já construí esse resumo ou este caderno. Logo, este é o meu material de revisão? Não. Este não é o teu material de revisão. O primeiro momento é assistir a aula. O segundo momento é construir um resumo da aula a partir de pontos motivacionais. E você escrever com a tua palavra. Um terceiro momento é seguir para uma dinâmica de revisão. E existem muitas ferramentas para você fazer isso. E aí que tá. Você vai fazer a tua estrutura de revisão sobre a aula que eu dei? Você vai fazer a tua estrutura de revisão sobre o livro que eu te pedi para ler? Não. Não faria sentido. Né? Por que você vai usar a minha aula para fazer pontos de revisão? O ideal é que você utilize o resumo que já está com as tuas palavras, que já está com a tua compreensão, e a partir deste resumo você constrói ali um material de revisão. Esse material de revisão, gente, existem muitas ferramentas para você fazer isso, tá? E aí você pode... Tem estruturas que são razoavelmente mais modernas, mas já não são tão mais modernas, são os flashcards, já devem ter visto, né? O flashcard, ele é uma estrutura de baralho que depois você consegue gerar uma revisão mais automática. É uma possibilidade. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho interessante fazer uma estrutura de revisão por bullet point. Ou seja, eu pego o resumo e construo lá pontos que depois servem como revisão para mim. Né? Sempre lembrando, né, gente? Momentos antes da prova, você não tem tempo para ler o resumo, tá? Então, você precisa ter um material de revisão. Isso é uma coisa importante. Ou então, você pode fazer os mapas mentais. E é aí que tem um grande problema. O que a galera faz? A galera pega o Iago está dizendo o seguinte aqui: flashcards são bons para conceitos, fato, né? É uma boa forma de se utilizar um flashcard. Qual é o grande erro, né, que normalmente as pessoas acabam cometendo? Elas constroem o flashcard, elas constroem os bullet points e elas constroem o mapa mental diretamente em cima da aula ou diretamente em cima da referência bibliográfica, sem passar pela etapa da construção de resumo, por pontos de motivação. Isso é um problema, né? Porque os teus mapas mentais vão ficar gigantescos, o teu flashcard não vai acabar nunca e os bullet points vão ser maiores do que o próprio texto. Não rolou, né? Você não fez um filtro antes. Se você fizer o filtro, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil. Então, essa é a ideia. Gente, só um minutinho, minha cachorrinha disparou a latinha aqui. Peraí. Oi, pronto. O que acontece? Né? Se você não faz essa etapa intermediária, o que vai acontecer? Etapa intermediária é a construção de um resumo por pontos de motivação.
Se você não faz isso, não constrói o teu caderno antes, você vai ter a impressão de que o teu resumo, ele nunca acaba. E aí, na verdade, você não criou nem, perdão, o teu material de revisão não acaba. E aí você não criou nenhum resumo e nem criou um material de revisão. Então, precisa saber segmentar, né, essa estrutura, certo? Você precisa saber construir essas estruturas no encadeamento lógico. Então, a primeira etapa, assiste a aula, constrói resumo, do resumo, constrói um material de revisão, ok? Bolzano, posso comprar mapas mentais? Bom, eu acho que a pergunta se autorresponde, né? Se a ideia é você transportar para a tua cabeça aquilo que o professor está falando, e para isso, né, você vai ter que desenvolver um trabalho de escrita teu, da tua forma de raciocínio. Se você comprar um mapa mental, comprar um flashcard, né, comprar bullets, né, um resumo de alguém, um material de revisão de alguém, no fundo você está replicando algo que já era para ter ficado lá para trás. Né? Comprar um mapa mental é uma coisa que você comprar uma aula. Comprar um mapa mental é uma coisa que você comprar um livro. Veja, você vai ter que fazer esse trabalho no mapa mental, porque não foi você que fez aquilo. Não é? Então não dá para pedir mapa mental para o coleguinha, sabe? Não dá. Né? Não tem como. Infelizmente, é intransferível. Não é? Então, não é razoável. E outra coisa, hein? Tome muito cuidado, porque essa prova não é brincadeira. Então, assim, estudar por referência bibliográfica errada, estudar por material de outras pessoas errado, sabe? Ou que não seja teu. Isso vai te complicar mais para frente. Acredite. Acredite. Assim, é o que a gente mais vê aqui. Né? Em algum momento, você vai perceber que não foi tão legal assim. Né? E isto vai atrasar a tua preparação. O que eu estou falando aqui, gente, esse processo, ele é um processo de longo prazo. Tá bom? Então, assim, não pensem que o Bolzan está falando algo para se fazer em um ano. Não. No IDEG, nós temos um alinhamento de longo prazo. Todos os docentes trabalham no longo prazo. Nossa perspectiva, 2 anos e meio a 3 anos e meio de preparação. Essa é a ideia. Tá bom? Então, assim, não peguem todas as matérias. Comprem matéria por matéria. Não vai comprar pacote. Não funciona assim. Né? Quer dizer, Bolzano, teu curso dura 1 ano. Dura. Uhum. É isso. Meu curso de economia, ele dura 1 ano. Certo? Aí você fala, pô, mas por quê? Porque eu preciso. Ué, né? Quer dizer, eu não, você. Entende? Eu tenho que dar macroeconomia, microeconomia, economia brasileira, economia internacional, numa profundidade que muitas universidades não dão. Sobretudo em macroeconomia. Né? Então, é complexo a coisa, sabe? Não brinquem, né? Eu tenho visto, infelizmente, tem chegado a mim, assim, aluno indicando bibliografia para aluno, sabe? E muitas vezes cobrando por isso. Não façam isso. Tome cuidado, porque é um trabalho especializado. Né? Eu estou aqui chamando atenção porque isso chega, né, a nós aqui. Não, o aluno vem e fala, peraí, você não recomendou isso no teu curso? Não recomendei porque não cai na prova. Entende? Não recomendei porque não faz sentido nenhum. Não recomendei porque tem outras coisas muito mais importantes do que ler isso. Né? E é lógico. Por que a gente consegue trabalhar dessa forma? Porque, primeiro, tem uma experiência. E, além disso, porque existe uma amplitude na prova.
na banca, né? Você precisa ter uma amplitude bibliográfica. Isso é fundamental, tá? Então, nós temos essa evolução. Aula, resumo, revisão. Aula, resumo, revisão. Não tem outra forma. E, para finalizar, né, depois, né, de tudo, né, depois de tudo isso, você tem que construir a dinâmica de revisão. Porque uma coisa é você construir o material de revisão, ok? Outra coisa é você estabelecer uma dinâmica de revisão. O que eu sempre aconselho? Toda vez você vai fazer uma nova aula, leia uma ou duas aulas anteriores. Você precisa, eu estou falando, ler o resumo que você fez, né? E aos poucos você vai se desgarrando do resumo e começa a trabalhar mais com os mapas mentais, com os bullet points, com o flashcard, né? Mas você tem sempre que ler o material anterior para não virar a Netflix, né? Porque você está interagindo com aquilo. Gente, a matéria que você constrói, o caderno que você constrói, os resumos que você faz, material de revisão que você estabelece, isso é vivo. Isso não está morto. Você precisa interagir com isso, né? Quanto mais você interage, maior é a tua capacidade de construção. Quando você percebe, você está falando o economês. Quando você percebe, você está argumentando juridicamente. E isso é importante para a prova, né? Então, essa construção, ela é uma construção necessária. Você precisa interagir. Nunca esqueçam, né? Isso, né? E aí, o ciclo de estudo, né, que a gente pode chamar aqui de dinâmica de revisão, é simples. Você, ao longo do tempo, vai pegar aquele teu material de revisão e vai sempre ler duas aulas para trás, dois conteúdos para trás, certo? Sempre vai trabalhar dessa forma, antes de fazer um novo conteúdo. Então, um novo conteúdo, ele pede a análise de conteúdo pregresso. Sempre. Põe isso na tua cabeça. Novo conteúdo não existe sem leitura pregressa. Se você condicionar esse processo e delimitar o teu tempo para fazer isso, você vai perceber que o curso, né, ele vai se tornar absolutamente lógico. Absolutamente lógico. Você vai entender a forma como o professor está raciocinando. E isso é fundamental. Com isso, você fecha a dinâmica teórica, né? Quer dizer, aula, resumo, material de revisão, dinâmica de revisão. A dinâmica de revisão, um passo para frente, sempre olhando dois para trás. Esse é o movimento natural, não é? Quando você faz isso, você estabelece as 4 ferramentas necessárias para um curso teórico. Isso para as aulas. Bolzan, e a bibliografia? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Veja, a bibliografia, ela demanda este movimento também, né? Você precisa ler, resumir, do resumo construir um material de revisão, do material de revisão criar uma dinâmica de revisão constante. Essa é a ideia, né? E aí, Wilson, é exatamente isso, né? Esse é o movimento que é necessário, tá bom? Então, a base, né, do raciocínio ele serve tanto para o curso teórico quanto para a referência bibliográfica. A pergunta que fica é, certo, e onde é que as aulas de um curso teórico se conectam com a bibliografia? Na verdade, né, essa relação ela é importantíssima. Por quê? Porque é pela aula que você estabelece a referência bibliográfica e não o contrário, né? Esse é o grande erro. As pessoas normalmente acham que a aula do professor é exatamente aquilo que ele leu no livro. Não, não é não.
né? Na verdade, eu estabeleço a referência bibliográfica que eu quero que vocês leiam a partir daquilo que eu analiso na banca. E é por isso que você tem uma referência bibliográfica altamente qualificada. Não é? Se fosse o contrário disso, bastaria eu te indicar a referência bibliográfica, você ia lá, lia a referência bibliográfica, não é? E passava na prova. Só que não é isso que acontece. Por quê? Porque a prova muda, não é? A referência bibliográfica muda. E a minha especialização não é só em passar informação para vocês. A minha especialização é conhecer aquilo que os caras estão pensando lá. E eu consigo trazer isso para a referência bibliográfica, né? Então, você sempre vai trabalhar com essa inversão. Veja, para você, a referência bibliográfica vai chegar de uma forma absolutamente natural. Absolutamente natural. No entanto, o movimento é, né, eu identifico a bibliografia e você segue aquilo. A interação aula-bibliografia é fundamental. Uma coisa não anda sem a outra. Porque senão rola aquilo, né? Você acaba lendo coisas que não caem na prova, né? Ou você perde muito tempo lendo coisas que não caem na prova. Ou ainda, o que é muito pior, você corre o risco de pegar um livro num momento em que você não tem maturidade, maturidade no sentido do conhecimento, né? Você não tem maturidade para entender bem aquele livro. E isso vai gerar um trabalho dobrado, triplicado. A minha matéria é o melhor exemplo para isso. Todo mundo sabe que em economia tem lá uma obra chamada A Ordem do Progresso. Quem já pegou esse livro na mão sabe que você já pega ele tremendo, né? É um livro difícil pra caramba. É muito difícil. É um livro realmente... assim, os autores são todos economistas, obviamente, né? E não fazem nenhum esforço para traduzir do economês. Então, imagina você ler um livro razoavelmente grande sobre a história econômica do Brasil dos últimos 200 anos, 2 séculos de história econômica, numa linguagem como se você estivesse lendo Valor Econômico, o jornal Valor Econômico, né? Altamente especializado, altamente específico, uma estrutura de linguagem totalmente técnica. Essa é a relação que você vai encontrar na Ordem do Progresso. E aí, né, vem lá uma referência bibliográfica. De modo geral, as pessoas que nunca viram economia, elas tendem a gostar mais de história econômica do que de macro e micro, até porque macro e micro são matérias um pouco mais formais. Não tem matemática para a prova, mas é um pouco mais formal porque ela é lógica, né? De qualquer modo, as pessoas vão ler ou Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, que é um livro difícil, mas é mais acessível, ou vão ler A Ordem do Progresso. Pronto, o cara desiste. Não é a hora. Não é a hora. Por que você não entende a Ordem do Progresso? Porque você não conhece macroeconomia e microeconomia. Se você não conhece a modelagem econômica, você não vai entender a conjuntura. Perdão, se você não entende a modelagem econômica, a modelagem, né, da macro e da microeconomia, que não envolve matemática na cabeça, se você não conhece essa modelagem, modelos e SLM, demanda e oferta agregada, esse negócio tudo, curto prazo, médio prazo, longo prazo, se você não tem esse ferramental técnico, você não entende a conjuntura. É a mesma coisa você querer ler Guimarães Rosa sem saber nada de gramática. Você nem abre o texto. Vou ler Machado de Assis sem saber gramática. Não tem como. É impossível. Você não vai entender nada daquilo. Você pode entender uma superficialidade completa.
sabe? É aquele tipo de leitura que, né, sabe, você, a cada 20 palavras, você entende uma. E vai pelo contexto, mas você não entendeu aquela obra. Né? Isso acontece muito com Guimarães Rosa. Você precisa ter uma base gramatical importantíssima ali. Não tem como. Né? É a mesma coisa nesse processo da economia. Então, eu já vi gente, mas pô, me falaram que é melhor começar por economia brasileira e economia internacional. Não! Não faça isso, você não vai entender nada. Né? Então, existe um movimento bibliográfico que é importante e que depende muito de uma técnica e da didática em si e da capacidade também do professor de perceber a maturação desse processo. Isso é técnica. Né? Então, a bibliografia, ela espelha o meu pensamento. Ela não é o meu pensamento. Né? Eu tenho uma forma autônoma de dar aula. E a partir desta forma autônoma, que, claro, ela é autônoma em relação à bibliografia, mas ela não é autônoma em relação à prova. Quem determina a minha estrutura de aula num curso teórico é a prova, é o CACD, a banca. Não me interessa quem está lá na banca, certo? Eu posso gostar ou não gostar, mas quem vai fazer minha aula é aquele cara lá. Ele é o cara que delimita a minha aula. E a partir do momento em que ele delimitou minha aula, eu, por ser um técnico nisso, eu vou buscar as referências bibliográficas que eu preciso. Né? Quer dizer, eu preciso não, porque eu vou buscar as referências bibliográficas que eu vou indicar. Então, esse é um processo de construção importante. Né? Isso que eu estou passando para vocês, eu acho que eu não sei se vocês já tinham essa visão, né? Porque isso é muito coisa que a gente discute aqui, né? Com os professores e tudo. Essa é a forma como a gente vê a construção das aulas. Né? E eu acho que é importante, numa palestra aberta como essa, eu passar isso para vocês, né? Até porque é justo. Quer dizer, muitos de vocês vão fazer os cursos e é bastante honesto, né? Falar, olha, os nossos cursos são construídos desta forma. É assim que as pessoas pensam. E isso, claro, não é uma ideia minha. Né? É uma ideia só minha. É uma ideia minha, uma ideia do Luigi, uma ideia do Sloboda, uma ideia do Thiago Rocha, uma ideia de todos os professores da casa. Né? E da coordenação, de todo mundo. Então, é um trabalho pedagógico, de fato. Né? A gente tem essa preocupação. Isso não é tão simples de fazer. Bom, com relação a essa construção, né, a esse movimento, é aquilo que eu estou convencido, depois da experiência toda, de que é o movimento que mais gera eficiência num estudo teórico. Né? E veja, por incrível que pareça, eu não citei exercício aqui. Vocês perceberam que eu não falei nem de exercício objetivo e nem exercício discursivo. Claro, nos nossos cursos teóricos sempre tem exercício objetivo. Sempre tem alguma coisa discursiva para você ver como aquilo aparece na prova e tudo. Não seria completo se não tivesse. Né? É evidente. Mas vocês viram que a construção aqui do curso teórico, ele independe dos exercícios na sua consolidação, né? Na sua consolidação, na sua estruturação. Né? Então, você não precisa de exercício para assistir um curso teórico. Você precisa, na verdade, de técnicas para se assistir um curso teórico. E eu estou convencido de que esses 4 passos são aqueles que geram maior eficiência. Pergunta: existe um método único, exclusivo, melhor do mundo para isso? Óbvio que não. Eu volto a dizer, tudo é a forma como você percebe a matéria. O que eu estou fazendo, na verdade, é te dando as ferramentas para que você consiga perceber essa matéria. Para que você se torne autônomo em relação à minha aula.
A autonomia está nisso, né? A liberdade está nisso. A partir do momento que eu te dou ferramentas para você conseguir desenvolver um estudo de economia, não só durante o meu curso, mas depois disso também. Então, esse é um movimento de longo prazo. Essa dinâmica de autonomia é muito importante, tá bom? Então, pegando esses quatro grandes movimentos, aula, resumo, material de revisão e dinâmica de revisão, trabalhando em cima disso, se vocês hoje não, porque já está tarde, amanhã, parem para pensar um pouquinho sobre o que eu falei, vocês vão ver que o que eu estou falando é um fundamento. Tá na raiz do processo, entende? É ali que a árvore vai nascer. Porque em cima disso, cara, você pode customizar, você pode construir o teu método, mas acredite, não existirá nenhum método sem essa base, sem essas quatro coisas. Então, isso aqui é fundamental. Né? São fundamentos que você vai construir aí a tua filosofia posteriormente. Né? Mas são fundamentos importantes. Ok? Então, essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Eu tenho algumas dúvidas aqui que eu vou responder. Deixa eu ver. O Raul, ele me pergunta se o resumo, né, dá para fazer um resumo do Menkel, né, dessas estruturas. Sim, você consegue fazer. O tratamento da economia, quando eu falo aqui economia, estou falando da lógica mais modelada da economia, né? Então, macro e micro, basicamente, né? Você consegue construir isso, né, o Raul? E eu te digo mais, você não só consegue construir um bom resumo, como você logo vai perceber, cara, que a maior parte dos conceitos, os conceitos mais importantes estão nos gráficos. Quando você percebe que o estudo da economia, na parte formal, é um estudo que pode ser viabilizado graficamente, você identifica o que está acontecendo na matéria, você aprende a lidar com aquilo. Né? Chega num ponto que quem está numa fase mais avançada de estudo sabe bem disso, ou quem é formado em economia sabe muito bem disso, chega num ponto, cara, que você já nem pensa mais em modelo. A coisa fica tão orgânica na tua cabeça, sabe, de, né, não, pô, política fiscal expansiva gera tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa na economia. Você já cria um processo natural de raciocínio. Né? O modelo ele serve para que no início você consiga entender as variáveis. Né? Quando você lida com os gráficos, né, você identifica bem isso. Depois gera uma autonomia. Então, nos resumos que você faz, né, da parte de macro e micro, que é o livro do Menkel, é muito importante que você trabalhe bem os gráficos. Né? Ali está toda a informação. Sobretudo micro, cara. Microeconomia. Se você quiser construir um caderno inteiro sem fazer texto, só com gráfico dá. Né? Porque é tudo em gráfico lá. Obrigado, Felipe. Valeu. A Isabela está me fazendo uma pergunta aqui interessante. Muito interessante. Ela está dizendo o seguinte, que ela tem dificuldade para fazer as anotações de aula e fichamento em um mesmo lugar. Estudo usando dois cadernos, um para anotações e um para bibliografias indicadas. Isso é ruim? Isabela, não é ruim de modo nenhum, tá? Assim, não, né? Isso, eu volto a dizer, a estrutura, ela é muito customizada e customizável, certo? Você tem que empregar o método que você acha mais correto, que é melhor, né,
para você, que você se adapte mais e tudo. Então, ele é customizável. Não existe um método certo e errado, se você mantiver os fundamentos, ok? Você que vai, ao longo do caminho, percebendo o que é melhor e o que é pior. O que, na verdade, eu recomendo sobre isso, você pode fazer 2 cadernos, não há problema. Desde que um tenha correlação com o outro. Então, crie mecanismos para você, sobretudo no caderno de teórico, do curso teórico, cria sempre referências para a bibliografia. Né? Então, você viu lá um conceito, elasticidade de preço da demanda, que eu já falei. Elasticidade de preço da demanda. Aí, o que você faz? Você pega, coloca ali um símbolo, dizendo, olha, isso está no meu caderno de referência bibliográfica, não é? Na página tal. Por quê? Porque muitas vezes, na referência bibliográfica, pode aparecer alguma coisa que eu não tenha falado em aula. É uma possibilidade. Ou o inverso. Muitas vezes, na referência bibliográfica, não apareceu alguma coisa que eu falei em aula, porque eu tirei de outra referência bibliográfica, ou o que normalmente acontece, né? Aparece alguma coisa na referência bibliográfica que está explicado de uma forma muito mais complexa. Então, essa relação no caderno de referência bibliográfica, né? Essa maior dificuldade para se explicar uma coisa pode ter como contrapartida uma explicação mais simples e mais didática na minha aula. Né? Então, é possível que isso aconteça. Eu não vejo problema de você criar 2 cadernos. O que eu vejo problema é você criar 2 cadernos que não tenham nenhuma comunicação. Sabe? Porque, no fundo, vai chegar num ponto em que vai virar uma coisa só. Né? Lá, num estudo mais avançado. E se você não faz a referência desde o início, você vai ter que abrir vários cadernos. E aí não é legal. Né? Mas é só isso. O resto, manda bala em 2. O Felipe está me fazendo uma pergunta aqui que é difícil de responder, né? Mas vamos lá. É assim, ele está me perguntando, quantas matérias por vez é o indicado para iniciar a preparação, tendo tempo para as leituras e o estudo aprofundado, mas sem perder tempo? Felipe, é assim, no IDEG nós temos uma política que é não vender mais de 4 teóricos por vez, certo? Por quê? Porque é o limite daquilo que a gente julga razoável dentro da nossa proposta, né? Então, assim, é algo que a gente delimita, ok? Agora, você trabalha no mercado e, ao mesmo tempo, está estudando. Quer dizer, você tem os duplos projetos, né? Quer dizer, um projeto de trabalho de curto prazo e um projeto de estudo para a carreira diplomática de longo prazo. Normalmente as pessoas fazem isso, né? Eu diria que 80% hoje das pessoas que chegam ao IDEG fazem isso. Então, você tem um projeto de curto prazo e um projeto de longo prazo. De modo geral, o ser humano funciona assim, né? A gente nunca toca um projeto só. Quando isso acontece, evidentemente que não dá para você trabalhar muitas matérias ao mesmo tempo. Então, se você tem disponibilidade, se o teu trabalho lá não te suga muito, você tem tempo para estudar, ou se você está só se preparando, quer dizer, só, né? Se você está se preparando a carreira diplomática e o teu projeto é esse, ok? Nesse momento, né? Qual é a lógica? 4 matérias. 4 matérias. Isso vai preencher o teu tempo, isso vai garantir profundidade no teu estudo e sabendo que nós estamos falando de uma preparação de 3 anos, certo? Você vai ter tempo suficiente pegando 4 matérias para fazer todos os teóricos, para fazer toda a estrutura de estudo de exercícios, tanto objetivo quanto discursivo. Não vai te faltar tempo, né? Agora, se você
colocar na cabeça que tem que passar no primeiro ano, aí tá tudo errado. Aí já não, aí não vai fechar a equação nunca, entendeu? Então não se preocupe, mas eu acho que um limite 4 matérias, estourando assim, né? Se você conseguir provar aqui para a equipe, né, que você tem muito tempo, 5 matérias, mas não é comum, tá? Não é comum isso. To begin, views. Cid, acho que sim, né? Uma boa forma de se trabalhar, né? Teu caso é muito específico, tá bom, Cid? Então, faz é um caso, assim, né, atípico, né? Porque, veja, só para vocês entenderem, né? O Cid Ramos está dizendo o seguinte, que ele está estudando, né, nesse momento, economia pelo Menkyo, né? Porque ele não vai fazer um curso teórico agora, ok? Veja, isto, né, que está acontecendo com o Cid nesse momento vai acontecer com todo mundo em algum momento da preparação, tá bom? É razoável, né? É normal. Quando você pega um projeto de longo prazo, como, né, esse tempo todo, né, de 3 anos e tudo, em alguns momentos você vai pegar matérias, em outros momentos você não vai pegar matéria, ok? Isso que você está fazendo, Cid, é interessante? É. Eu substituiria, né, eu substituiria, te diria para nesses 6 meses você aproveitar, aproveitar e além de estudar o Menkyo, como você está fazendo, né, eu diria para você também pegar as últimas 4 provas do CACD e olhar, né, para as questões, analisar as questões. Tem muitas questões comentadas, né, do que rolou, né, nos últimos 4. Porque as provas antigas elas vão te dar a dimensão, não é, do estudo para o CACD. E, claro, né, são 6 meses que você não vai perder, ok? Volto a dizer, né? Dificilmente você vai fazer 3 anos ininterruptos de estudo. Eu estou falando em cursos. Em alguns momentos você não vai fazer curso. É razoável isso. Né? É razoável. Tá bom? O Lucas me faz uma pergunta aqui interessante, que essa pergunta eu sempre brigo aqui, né? Brigo, tô brincando, né? Eu sempre discuto isso porque existem professores que defendem a leitura antes da aula e existem professores que defendem a leitura depois da aula. Eu defendo a leitura depois da aula, certo? Então, primeiro você assiste a aula, porque eu vou criar alguns atalhos para você conseguir se dedicar à referência bibliográfica. Em economia, isso é muito importante, porque senão você vai estudar um monte de coisa que não precisa, né? Ou mais do que isso, você vai ter dificuldade para entender porque os livros não são tão didáticos assim. Eles estão escrevendo para economistas, né? Então, não são livros tão didáticos, entende? Se você não vem dessa área da economia, né, eu recomendo que você assista a aula antes e depois aplique a referência bibliográfica. Vai mais rápido, tá? Vai mais rápido. A Vitória, né, me pergunta quais as matérias, né, que se deve pegar para quem está começando, se deve pegar simultaneamente. Isso é uma pergunta bastante
interessante e muito recorrente, né, Vitória? Faz todo sentido perguntar isso. Olha, eu sempre digo que existem algumas matérias que são fundamentais para outras, né? Então, história, por exemplo. História representa 33% da prova. É uma matéria que, estrategicamente, vale a pena pegar desde o início, né? Desde o início. Por quê? Porque são duas histórias, então você vai levar um tempão para estudar essas duas matérias. E a história geral, ela dialoga muito bem com a política internacional, não é? A história do Brasil, ela dialoga muito bem com a história econômica do Brasil, que você vai ver em economia. Posteriormente, né, além dessa linha da história, né, aí é importante trabalhar ou economia ou direito de início, ou uma ou outra, nunca as duas ao mesmo tempo, porque tem uma questão de linguagem aí. São duas linguagens técnicas importantes. Se você se formou em direito, grande parte das pessoas faz isso, vem do direito, né? Você já tem a linguagem jurídica, é mais estratégico pegar a economia no começo, para você entrar nessa nova linguagem, perfeito? E sempre um idioma, sempre, né? Existe uma coisa também polêmica, né, que vale a pena pegar francês e espanhol desde o início, eu não falo nada de francês e espanhol e tal. Eu sempre digo que português e inglês são matérias difíceis na prova, mesmo, né? Para quem está começando muito no começo, eu aconselho português ou inglês, tá? Essas duas matérias são fundamentais. Então, só tem uma linha que são as histórias, depois geografia, uma linha que são as histórias, uma outra linha, economia ou DIP, e português ou inglês. Aí você vê a maior proximidade que você tem com as matérias. Obrigado, gente. A Marina, Marina, eu sempre recomendo que você comece pelo teórico, tá? Assim, eu acho que é uma forma importante de se começar. Porque no fundo, o teórico ele vai te dar uma orientação, sabe? Ele vai te mostrar realmente o que é a estrutura da prova, tá? Gente, tem muita coisa aqui. Eu não vou conseguir responder tudo, gente. Eu peço desculpa. Mas eu vou ficar com essas dúvidas todas aqui e aí vou tentar responder. Tem uma pergunta aqui do Gastão dizendo que ele é aluno do curso de administração na graduação, né? E se essa faculdade auxilia, né, para complementar os estudos para o concurso, né, a faculdade de administração. Então, Gaston, sim, né? Claro que aquilo que você estuda na faculdade não é, obviamente, perdido para o concurso. Só que assim, só toma cuidado porque a preparação para o concurso é bastante técnica, né? E bastante técnica e você precisa entender
de uma forma mais ampla essa abordagem, tá bom? Por que eu estou falando isso? Eu estou pegando aqui, gente, algumas perguntas que puxam pontos importantes, né? Essa é uma pergunta que se chega sempre. E aqui eu vou ser muito franco, né? Quando a gente fala, eu estou nesse meio da preparação carreira diplomática há 14 anos. E, assim, se tem uma coisa que eu aprendi e que eu gostaria que todo mundo aprendesse aqui, né, ouvindo esse tio aqui de barba branca falar já, e eu gostaria que vocês aprendessem isso do fundo do coração, tá? Tem uma diferença entre o sonho de ser diplomata e um projeto de ser diplomata. Veja, por que eu estou falando isso para vocês? Porque todo mundo aqui sabe que a preparação à carreira diplomática ela não é barata, ok? E ela não é barata por quê? Porque ela depende dessa especialização que eu estou mostrando para vocês aqui. O que você não consegue formar do dia para a noite. Eu sou coordenador do curso, eu conheço a folha de pagamento dos meus professores. E eu sei o quanto custa a folha de pagamento dos meus professores, né? E a folha de pagamento ela é absolutamente justa pelo trabalho que eles fazem, porque eu conheço o trabalho dos caras. Então, né, assim, é tudo muito equilibrado, né, nessa relação. Os custos são muito altos para fornecer algo tecnicamente viável e de qualidade extrema, que é o que a gente tenta fazer sempre, ok? Com seriedade e tudo mais. Então, essa é a ideia. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês precisam pensar que a carreira diplomática ela é um projeto de longo prazo para a tua vida. Quando você faz um projeto, Gastão, eu estou usando a linguagem administrativa aqui, né? Quando você faz um projeto, ok? Ele tem que ter começo, meio e fim. O processo ele tem começo e meio, e ele continua para sempre. A diplomacia, a preparação à carreira diplomática, ela tem começo, meio e fim. Então, é um projeto. Você precisa calcular retorno em cima disso, ok? Então, vamos lá. Todo mundo aqui, né, independente do momento em que está na vida, se está fazendo faculdade, se já se formou, se, né, já tem a família toda constituída e tal. Independente disso, todo mundo precisa pensar nisso como um projeto que tem que dar retorno. Então, vamos lá. Para que esse projeto dê retorno, eu tenho que investir. Não há possibilidade em nenhum lugar do mundo, né, de você pensar que algo que vai te dar um retorno de 15 mil reais por mês ao longo da tua vida inteira, até o final da tua vida, que é uma aposentadoria, né, integral, você está falando de toda essa estrutura, um projeto que vai te render 15 mil reais por mês, você não vai fazer isto facilmente sem investimento. Então, existe um mínimo de investimento que precisa ser feito. E aí você fala, mas Bolzan, não consigo investir. Claro que consegue. O grande problema é que se criou nesse mercado, né, nessa preparação, a ideia de que você tem que passar no primeiro ano. A ideia de que você tem que passar no segundo ano. E isso está errado. Se você olhar para a preparação no primeiro e no segundo ano, certo? E achar que você tem que virar diplomata nesse tempo, com certeza absoluta vai ser algo muito caro. Quando você projeta isso num tempo maior, e o projeto ele vai esticar, porque é um projeto de longo prazo, você vai perceber que a preparação à carreira diplomática, ela te custa mensalmente menos do que se você pagar um curso de pós-graduação ou de graduação. Entende? Então, tudo é uma questão de tempo, né? Quando eu vejo essa tua pergunta, Gastão, que eu acho que é extremamente importante, né? A primeira dica que eu te dou, cara, se
você tem o sonho de ser diplomata durante a graduação, eu te diria, olha, Gaston, então faz o seguinte, cara, transforma isso num projeto. Abandona o sonho e transforma isso num projeto. A partir desse momento, né, você vai perceber que existem recursos que você precisa ter para esse projeto. Um deles é uma estrutura especializada de preparação. Então, quando você me pergunta, pô, mas aquilo que eu estou aprendendo na graduação vai servir? Vai servir, claro, porque é uma formação acadêmica, não é? Agora, é um recurso especializado, Gaston? Não. Ah, mas Bolzan, eu me formei em Direito, eu me formei em Economia, eu me formei em Relações Internacionais. Né? Isto significa necessariamente que você tem um alinhamento para a prova? Não, porque pode não ser um recurso apropriado para o teu projeto. Ou então pode ser apropriado. Né? Você pode ter lá na tua faculdade já direcionado para essa lógica da carreira diplomática. Ok? Mas nesse momento, se você direcionou o teu estudo durante a faculdade para a carreira diplomática, aí já deixou de ser um sonho e passou a ser um projeto. Então, para eu não te dar uma resposta, né? Assim, não, olha, Gaston, pô, serve ou não serve? Que eu acho que isso não vai, sinceramente, ajudar muito, porque é evidente que vai servir, né? Mas não de forma especializada. Então, ao invés da gente dialogar assim, vamos tentar expandir um pouco essa consciência. Porque eu tenho certeza que isto, né, você que está na faculdade, eu te agradeço demais, cara, por ter feito essa pergunta, porque está me dando aqui uma possibilidade de falar com pessoas que eu estou vendo aqui, né, no bate-papo, que são pessoas que estão já numa preparação avançada, né? E eu tenho certeza que eu expando a consciência dessas pessoas também, com relação àquilo que é a carreira diplomática, sabe? A preparação à carreira diplomática, né? Então, eu te agradeço demais, cara, por essa pergunta, né? A resposta te ajuda, não de uma forma especializada. Vai ser perdido? Claro que não. Mas você vai ter que transportar isso para um projeto essencial que vai te dar um rendimento de 15 mil reais por mês, portanto, você vai ter que investir em recursos específicos. Assim funciona tudo. Não tem jeito. Né? É uma lógica matemática. Ok? A Sônia está me fazendo aqui uma pergunta, né? Seria possível pedir aos outros professores também passarem esses pontos de motivação? Posso falar assim. É porque, na verdade, Sônia, nem todos os professores trabalham especificamente com os pontos de motivação, né? Por isso que, na verdade, não é uma técnica dos professores, é uma técnica tua. Você pode fazer isso, entende? Você pode construir esses pontos de motivação, mas não tenha dúvida que eu vou levar isso para o corpo docente, tá bom? Não tenha dúvida. Ótimo. Bom, gente, eu acho que é isso. Tem algumas perguntas aqui sobre questões discursivas e objetivas. Eu queria hoje me ater à estrutura teórica, sabe? Porque a minha intenção aqui é hoje passar para vocês a estrutura e os fundamentos de um curso teórico, de um estudo teórico, né?
Eu gostaria de deixar um dever de casa para vocês. Se vocês amanhã pensassem um pouco sobre o que eu falei. Aproveitem que vocês estão em quarentena, né? Sabe? Aproveitem que vocês estão aí. Tipo, começa a pensar um pouco nessa coisa toda dos fundamentos do teórico. Quem sabe, né? Isso vai te ajudar aí ou iluminar um caminho para que você possa realmente aprender um pouco mais, né? Ou de uma forma mais simples, tudo aquilo que os professores falam, entende? Então, pensa um pouco sobre essa coisa dos fundamentos, né? Não em relação àquilo que você faz, que você já faz, mas trabalhando com essas ferramentas. Tenta ver se isso não se encaixa de alguma forma aí, né? Ou se você já faz isso, tenta ver se tem como agregar um pouco mais com o que eu falei, não é? Mas quem está me fazendo perguntas sobre objetiva e discursiva, não precisa se preocupar. Por quê? Porque logo mais, eu vou até adiantar aqui, o pessoal do marketing vai ficar maluco comigo, mas estou nem aí. Vamos lá. Na semana do dia 27, ok? Eu vou voltar e vou fazer uma palestra só sobre exercícios objetivos e discursivos, certo? E aí vai ser uma palestra como essa, só eu vou conversar aqui, vamos falar sobre essas ferramentas. A minha intenção é, no mês de abril, aproveitar esse momento, né, de pandemia terrível que está acontecendo aí, para passar essas informações realmente, fazer uma orientação mais geral. Beleza? Tá aí, né? Tudo bem, gente? Eu peço desculpa para vocês por não conseguir responder a todas as perguntas. Eu vou ficar com essas perguntas e vou, na medida do possível aqui, vou ver o que eu consigo responder para vocês, tá bom? Mas, de qualquer modo, nós nos encontraremos novamente na semana do dia 27. Aí vamos falar sobre exercícios. Tudo bem? Tá, então, gente. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu adorei, achei muito legal. Eu sempre faço palestra com mais gente, né? De tudo, os professores e tal. E fazer palestra sozinho de vez em quando é bom também, sabe? Porque a gente consegue passar um monte de informação aqui mais objetiva. Então, gente, olha, agradeço demais a atenção de vocês. Muitíssimo obrigado. Força nesse período aí para vocês, para toda a família de vocês, né? Acho que é uma hora de unir aí as forças sempre e enfrentar o que tem para vir aí, que venha o fogo então. Não é isso? Tá lá então. Gente, muitíssimo obrigado pela atenção. Forte abraço para todo mundo e até a próxima. Aliás, uma coisa. A próxima, agora nós entramos na semana do passe livre, então todas as primeiras aulas do IDEG, as primeiras aulas, né, são gratuitas até o dia 30, então há tempão aí, né, um monte de aula para vocês assistirem, conhecerem a dinâmica dos professores e tudo mais. E uma outra coisa bacana é que na quarta-feira tem uma palestra com o Felipe Estre, com o Phil, professor de política internacional, sensacional. É certamente um dos caras que mais conhece de orientação pedagógica no Brasil para o CACD. É um cara que trabalha com isso, pesquisa isso desde quando entrou no IDEG. Né? É um cara que faz um trabalho meticuloso, sabe? E aí vai falar sobre a orientação geral. E na sexta-feira tem uma palestra com o professor Daniel Vidal, também de política internacional. O Daniel é diplomata e tem uma experiência bastante interessante no CACD, né? É um cara que passou em primeiro lugar no CACD e depois se formou no Instituto Rio Branco em primeiro lugar. É um gêniozinho, né? E ele vai falar sobre os desafios, né, do CACD na visão dele e vai falar um pouquinho também sobre a carreira diplomática, como é que é ser diplomata. Eu acho que é muito importante, sobretudo para motivar vocês a um
projeto, que é passar na diplomacia. Beleza, gente? Tá, então. Um forte abraço para todo mundo, boa semana e boa noite e até a próxima. Tchau, tchau, gente.